Bom, pessoal, boa tarde. 24 de janeiro, 14h14 da tarde. Vamos iniciar o nosso relatório da semana. Um pouquinho atrasado, eu estava em deslocamento da região da Bahia para o Mato Grosso do Sul, bastante eventos acontecendo aqui. Então, atrasei um pouquinho. De certa forma, foi bom, né? Eu estava vendo as notícias a respeito das situações que estavam acontecendo no Brasil e eu acredito que hoje o mais difícil do meu trabalho vai ser conviver com a iminência de ter que ficar assistindo Haddad e Lula falando merda na televisão para a gente poder comentar e tentar achar o caminho do que eles desejam para o nosso país. Então, realmente muito duro de encarar isso. Eu me sinto realmente mal, né, com a falta de habilidade. A gente não sabe se ele ainda está em campanha, se ele não sabe o que tem que ser feito, se ele está gerando um conflito realmente para causar desconforto. Então está bastante difícil aqui, né? Vou comentar duas situações aqui só para vocês entenderem o meu ponto de vista, que vieram lá do nosso amigo Boca de Bueiro. Primeira questão da independência do Banco Central, né? A criação do Banco Central independente é simplesmente para você blindar os cofres públicos de qualquer gestor público que deseja ter acesso a dinheiro que não seja devido, ou seja, um contraponto para você evitar desvios, né? Então, quando ele vem ao mercado dizer que é uma besteira, está bastante claro que ele quer botar a mão também no dinheiro do Banco Central, como era na época do Meirelles, né? Então a gente avançou em relação ao mundo em ter um Banco Central independente e agora parece que a gente vai voltar novamente, ou ele vai tentar fazer voltar o Brasil há 20 ou 30 anos atrás. Realmente muito duro para mim, viu, gente? Bastante difícil para mim. Bom, enfim, vamos lá. Em relação à moeda comum argentina, a gente precisa ser justo aqui, ele falou que discutirão uma criação de uma moeda. Então saiu da boca deles: pretendemos superar as barreiras do nosso câmbio, simplificar e modernizar as regras e incentivar o uso das moedas locais. Também decidimos avançar nas discussões sobre a moeda sul-americana comum, que possa ser usada tanto para fluxos financeiros quanto comerciais, reduzindo os custos de operação da nossa e a nossa vulnerabilidade externa. Eu tive na Argentina esses dias, acho que os colegas também tiveram essa oportunidade de passar por lá e viram que a Argentina nem sequer tem uma moeda, né? Então hoje ela opera com 4 ou 5 câmbios diferentes. Isso aqui poderia ser de certa forma resolvido. Se fosse resolvido, seria como um custo total vindo por parte do Brasil, né, os custos de implementação de uma moeda externa, e simplesmente a situação é bastante interessante porque hoje o peso vale 0,0061, repetindo, 0,0061 dólar, enquanto o real vale um quinto, né, o 0,18. A inflação da Argentina agora ela está em 94,8%. E a do Brasil, depois pós-crise e pós-guerra ou durante guerra, a gente tem 5,79%. Então, como que ele faria essas duas economias se encontrarem? De repente, na opção dele seria aumentar a nossa inflação para 94,8% ou destruir o real, como fez o Fernandes na Argentina. De qualquer forma, as notícias não são muito boas, né? O que vem de encontro com o que a gente vem falando já há muito tempo, que é preciso que a gente volte a pensar em dólar, né? Então, durante o real forte, a gente teve a oportunidade de trabalhar sempre pensando em reais, né? A gente tem nossos colegas ainda pensam e falam em reais, soja em reais, milho em reais, mas eu acho que está cada vez mais premente a gente começar a trabalhar assim com essa janela de câmbio e sim olhando a formação cambial nos preços do soja em dólares, né? Nunca foi tão importante a gente olhar todas as nossas commodities produzidas no Brasil em dólar, né? Acostumar nossas métricas nesses parâmetros. Em relação aos preços, né, a gente foi extremamente bem sucedido em prever aqui o terceiro toque na casa dos 5,10, onde a gente teria finalmente essa trendline de alta sendo respeitada, né? E foi o que ele fez. Então ele fez essa movimentação daqui e acabou
trabalhando acima da casa dos 5,20, que está sendo contrariada nesse momento. Agora a gente trabalha abaixo da casa dos 5,20, o que nos sugere um toque novamente aqui na casa dos 5,021. Pessimistamente falando, a gente tem o suporte aqui na casa dos 5,021, que seria um suporte bastante interessante ou bastante importante, que vem desde julho de 2022, onde a gente tem essa pequena consolidação dentro de uma consolidação maior. Então as nossas bases para o câmbio estão aqui no 5, com essa trendline de alta, que podem suportar o nosso câmbio. Nosso relatório não mudou em relação a isso, a gente vai precisar de um fechamento abaixo da casa dos 5,021 para que isso venha a ser contrariado, como aconteceu aqui no início de 2022. Não é a nossa previsão para o momento. É bom a gente olhar que mesmo aqui atrás, a gente teve também uma formação de uma trendline de alta com esses dois toques aqui e agora um terceiro toque. Para que a gente tenha uma queda, uma formação de preço de queda do dólar, é preciso que a gente tenha um fechamento abaixo da casa dos 5,021 e aí sim uma formação de uma trendline de baixa, que seria alguma coisa nesse sentido aqui. A gente viu essa possibilidade, foi até um colega nosso aqui do Mato Grosso do Sul que viu essa possibilidade, né? Do mesmo jeito que você tem uma trendline de alta, você também pode ter uma trendline de baixa. Ela é uma possibilidade, sim, a gente nunca pode descartar, mas não é a nossa previsão para o momento, até que a gente veja o fechamento abaixo da casa dos 5,021, que também não é a nossa previsão para o momento. Bom, em relação às commodities no geral, estou na tela de milho aqui, mas queria falar no geral que as consultorias agora no Brasil estão voltando com seus números modicamente de 152,9 milhões de toneladas para 123,9. 152 para 123. Então, 30 milhões de toneladas de diferença nas previsões, né? Que também é para a gente chamar atenção aqui. Desculpa a falta de humildade, mas bastante atenção nas informações que a gente compra pela mídia, né? Principalmente até pela própria mídia paga, né? O que é mais interessante. Então, eles ainda estão prevendo uma safra recorde para o Brasil, mas já caindo de 152,9 para 123,9. A nossa previsão ela não está tão pessimista, eu não sei dizer ainda o número, em torno de 123, talvez, né? Porque conforme a gente viu, a gente tem roças bastante ruins no Rio Grande do Sul, exceção as áreas irrigadas, mas no geral no Brasil a gente ainda não tem comprometimento de safra. Falando aqui até a região de Brasília, onde eu tive durante essa semana, todo o Goiás com bastante água, né? A gente sabe também excesso de água pode ser prejudicial, mas esse número ainda está em aberto. Eu acredito que 123,9 com um possível recorde, talvez, é bem mais coerente do que abrir previsões na casa dos 152,9 milhões de toneladas. Os dois principais pontos a serem considerados em relação ao milho, na minha humilde opinião aqui, é a projeção da safra americana e se a América do Sul vai conseguir iniciar o plantio da safrinha em tempo hábil, que me parece bastante óbvio que sim, né? Embora a gente tenha alguns desarranjos de clima, tudo parece correr bem e possivelmente a gente vai iniciar os plantios de forma ordenada. Em relação aos Estados Unidos, o que está gerando bastante discussão entre os colegas por lá é a quantidade de acres de milho que poderiam saltar de 88,6 milhões de acres no ano, passando para alguma coisa em torno dos 90 a 94 milhões em 2023, o que seria um bom indício de que a gente teria uma pressão maior nas quantidades de produção. Em relação ao preço, nada mudou da nossa previsão anterior, né? A gente falou que ele teria essa formação de preço respeitada, mesmo tendo esse rompimento às casas superiores. Para quem observar o câmbio, né, ele está bastante semelhante, os gráficos, que talvez com uma formação de trendline de alta. A nossa previsão do milho continua igual. A gente falou que não haveria possibilidade de que ele viesse subir antes de ele acabar fechando esse gap que foi deixado na casa dos 88
e me parece que é aqui que a gente vai ver a nossa banda tocar, talvez com alguma movimentação nesse sentido aqui, ou talvez, vamos lá, nesse sentido aqui. Principalmente se a gente considerar também uma apreciação no câmbio, né? A gente teve uma discussão, fiz uma visita durante essa semana aqui também, onde a gente tinha a discussão dos spreads que são realmente imprimidos nos preços de milho, né? Isso aconteceu também na Bahia, onde as compradoras trabalham com margens extremamente elevadas. Se o mercado fala que o preço é R$ 67, então obviamente a gente entende ponto vendedor que seria R$ 67. O nosso trabalho aqui é, utilizando essa informação, pressionar os compradores para patamares onde a realidade está mais viável, né? Onde seria mais adequada a questão dos preços, né? Afinal, por que a diferença de B3 estando em 89,7 estaria em 67, nem aparece no gráfico por aqui, é bem abaixo dessa consolidação. Então esse fenômeno aconteceu também na Bahia e eu espero auxiliar com o tempo aqui, né? A gente conseguir tirar um pouquinho dessa diferença de margem que sabe que é bastante grande em relação aos preços, principalmente aos preços de milho. Bom, em relação aos preços do milho americano, talvez a gente consiga um pouquinho mais de dificuldade para fazer com que ele passe na região do 7, por conta principalmente do anúncio das quantidades de produção diária nos Estados Unidos sendo maiores, né? Como um todo, eu mandei para vocês aquela notícia na semana passada, falando da orientação e a pressão de que se guarde mais milho nos Estados Unidos, que é um indício bastante importante para os novos preços que podem vir a acontecer. Então, a nossa previsão para o milho americano, principalmente o pessoal do Brasil que trabalha na exportação lá pelo Nordeste, Norte e Nordeste, que a gente logo vai tocar essa casa do 7,02, mas sem muitas notícias no momento para que ela consiga trabalhar nas partes superiores. Na minha opinião, o que faria a gente superar esses números, né, considerando que eles vão plantar mais áreas, seria um atraso no plantio da safrinha brasileira, que a gente não vai ver pelo momento. Dificuldades iniciais no plantio de safrinha no Brasil, que talvez façam com que a gente também tenha avanço nos preços, né? A gente é autista para o milho, considerando principalmente que ele tocou o 6,33 e não rompeu, né? Então possivelmente a gente tem uma formação de uma consolidação entre 6,34 e 7,02 para o início da safra americana, com todos os problemas podendo acontecer por lá. Então está se iniciando os rumores por lá que vão ser acompanhados pelos nossos colegas, né? Isso não auxilia em momento nenhum que os preços do Brasil trabalhem também em patamares inferiores, o que me faz manter o relatório dos últimos meses, né, onde a gente falou que a gente teria uma base dos preços do milho brasileiro não abaixo da casa dos 88 na B3. Bom, em relação à soja, eu tive bastante conversa com o pessoal de fora, né, a respeito dessas previsões. Eles não se conformam como é que pode existir tanta variação assim, né? E realmente é bastante desagradável porque eles geralmente são baseados em números, né? Na hora de tomar as decisões deles, o que deixa bastante, de certa forma bastante inseguros. De fato, a gente tem o conhecimento de que eles vão trabalhar com números abaixo dos 130, então de 150 caindo para 130, como a gente já havia falado anteriormente. E os otimistas eles estão falando que vai existir ainda mais cortes na produção, também conforme a gente havia falado, né, de 45 para 42 é o que a gente espera por lá. Então menos 3 milhões de toneladas, com cortes também acontecendo na região do Paraguai. Existem também bastante questionamentos em relação às chuvas, né? Eu também ponderei a respeito de a gente teve chuvas e foi coberto por chuvas na Argentina, mas agora de certa forma é irreversível, né? Não tem mais o que ser feito, as perdas já estão estimadas por lá, o que também é um ponto de pressão nos preços para o soja. O que a gente pode ver aqui também que é positivo para a gente, antes da gente começar a falar em preço, que também com esse aumento da área de milho, ele vai empurrar as áreas de soja para quantidades menores, né? Também pode ser mais um fator que possa auxiliar a empurrar os preços
para cima. Então, com a alteração nas áreas de milho, a gente teria 89,5 milhões de acres para 87,5 milhões em 22 e agora 88,5, que seria 1.000 a menos, né? Aqui na previsão de agora. É tudo muito prematuro ainda, são os números que estão jogados, eles realmente não vão plantar mais ou menos soja em função do preço, não é um hábito do americano, né? A preferência deles, como vocês sabem, é pelo milho, né? A gente tem os gráficos aqui de preço, é bastante interessante, né? A gente está namorando há bastante tempo em cima da casa dos 14,89 que foram rompidos aqui. Então, o que a gente tem agora é essa consolidação que aconteceu desde julho de 2022 sendo testadas, conforme a gente falou que ele iria acontecer. Um teste aqui nas trend lines de alta nos 15,78, chegamos bem próximo, que foi aproveitado por alguns colegas, mas não chegou, né? A gente não mudou a nossa previsão de que em algum momento a gente pode chegar na casa dos 15,78. Agora, o que é mais importante seria, em primeiro lugar, respeitar essa casa de preços por aqui. Então, durante esses poucos dias de abertura do mercado, domingo de noite, segunda e hoje, a gente viu esse namoro entre as casas inferiores e superiores por vários momentos, né? A nossa previsão pessimista para a soja seria, no caso, um teste aqui na casa dos 14,39, lê-se 14,50, mais pessimista nos 13,79, que não está na nossa previsão. Então, eu acho que a gente deve respeitar essa casa dos 14,89. Possivelmente a gente deva ter essas novas notícias em relação aos novos cortes, né, que estão sendo movimentadas de forma bastante lenta, né, trabalhando em pressão altista para o soja, né. Então talvez a gente veja movimentações para baixo e aqui para cima, com um respeito na casa dos 14,88 sendo o nosso novo suporte. Se isso vier a acontecer, 15,78 é a nossa nova meta, né? Ou já era a nossa meta antiga, continua sendo a nossa nova meta. A gente está um pouquinho distante do novo relatório do USDA, que realmente pode movimentar esses mercados em relação aos especuladores, porque eles geralmente, como eles não têm notícias de quem está realmente no agro, né, acompanhando no tempo real, eles se baseiam muito nas informações que são liberadas por eles naquele momento onde é lançado o relatório de USDA, né? Então a gente está um pouquinho distante, de 24 para 12, não dá para esperar nenhuma notícia relevante, né? Então, talvez esse soja andando de lado por aqui, até que ele possa vir a tomar novos patamares de alta. A gente não tem notícias baixistas para o momento para a soja, né? Não estamos tão otimistas em relação ao futuro, porque a gente também depende de toda uma pressão de demanda chinesa que está vindo cada vez mais complicada para a nossa previsão, mas a curto e médio prazo a gente é altista para a soja, no mínimo a gente respeitando essa trend line de alta aqui, possivelmente a gente tendo um deslocamento dessa curva de custos americanos vindo aqui para casa dos 13,79, nossa previsão com 3 meses de antecedência. Depois vamos fazer um relatório específico, né? Porque a gente sabe, aumentando os custos, essas duas linhas de custo aqui, para os mais novatos, aqui nessa linha amarela, está o custo dos americanos, né? Então, deslocando essa linha para cima, a gente também teria uma nova pressão ou um novo suporte, né, para preços de soja para a safra de 2023. Bom, em relação ao arroz, nada mudou na nossa previsão, né? A gente falou que haveria uma realização, que a gente esperaria que ela não chegasse aqui na casa dos 16, e foi o que aconteceu, né? Então ela está fazendo pressões de alta, atrás de pressões de alta, muito também empurrados pelas previsões que a gente tem de produção na Argentina e nos países em geral, Estados Unidos e países do Oriente, né? Do termo de price action, é muito importante a gente observar que mesmo a gente estando namorando com essas casas superiores de preço aqui na casa dos 18,59, a gente tem poucos negócios, então isso determina uma zona onde há bastante rejeição de preço, onde pode haver realizações bastante fortes, né? E também uma grande oportunidade na casa dos 18,59. A gente tentou voltar para essa consolidação
que a gente tinha aqui na casa dos 16 até os 17,70, 18, e não foi suportado, então a gente deve trabalhar novamente nas casas superiores. Peço um pouquinho de perdão em relação aos barulhos aqui, né? Tem um amigo que resolveu cortar o gramado dele bem durante o nosso relatório aqui, o microfone não está adequado, então um pouquinho de paciência comigo para esse momento. Da mesma forma, para o algodão, não temos novas previsões, né? A gente teve novamente um namoro aqui na casa dos 90, agora um pouquinho abaixo, isso é natural que aconteça, né? Quando ele não tem força suficiente para romper, ele realmente chega próximo e acaba regredindo, né? Então a gente tem um preço geralmente pressionado entre essas posições até que a gente veja um rompimento acima da casa dos 90, é a nossa previsão para o futuro, assim que a gente tiver notícias quantitativas necessárias para que esse preço volte a trabalhar. Nem tão otimista, nem tão pessimista. Abaixo temos 82,36, acima 90,19 a ser rompido, né? A gente sabe que a gente só vai voltar a ter lucro na cultura do algodão assim que a gente voltar a trabalhar acima da casa dos 96,81. É a nossa previsão até talvez o segundo semestre de 2023, o que não é uma realidade para o momento. Beleza? Então, uma boa semana para todo mundo, bons negócios, e assim que tiver alguma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.